do Instituto Moyat, em parceria com o canal Kung Fu Life. E o tema de hoje é como estudar as sequências do sistema Wing Chun. E para falar sobre o tema, temos hoje a presença de 3 mestres: mestre Nathaniel Rosa, mestre Felipe Soares e mestre Thiago Quintela. Boa noite a todos. Passo agora a palavra aos mestres e, primeiramente, ao mestre Nathaniel Rosa para dar as boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Boa noite, mestre Felipe. Boa noite, mestre Tiago. Boa noite, mestre Rodrigo. Boa noite, Edson Maciel. Bom, eu espero que a gente tenha hoje uma excelente noite de discussão, tá? Que o tema é muito bom, é muito interessante. Aliás, eu gostaria até de compartilhar um pouquinho a minha vivência, né, inicial com esse tema, porque quando eu ingressei no mundo das artes marciais, a gente via essa ideia de sequenciamento, o que hoje nós chamamos de formas ou de quintou. Eu tinha uma ideia de que nada mais era do que uma luta imaginária contra um adversário, tá? Então se tinha muito também a ideia de aplicação, né? Porque a gente, quando depara com a arte marcial, a gente pensa que todos os movimentos que ali estão, eles têm alguma função prática. Alguma função prática, eu digo, para a luta em si, tá? Então, eu gostaria de ouvir também um pouquinho do mestre Tiago, mestre Felipe, como que eles, no início da prática, como que eles tiveram o acesso ou a informação sobre esse tipo de prática? Foi como eu também ou não? Me foi colocado que não era uma, digamos, uma coreografia, né? Ou seja, não é para abordar com uma coreografia, mas eu confesso que eu não sabia como não fazer assim. Então, de fato, eu ficava na lógica de decorar e tentar repetir, e tentar achar tá certo, tá errado. Ficava preso nesse processo, né? Que eu entendo hoje que não é o processo mais rico para trabalhar uma sequência de um sistema de Kung Fu. Mas foi como eu consegui fazer no começo, né? Então, eu não sei como é que foi a do mestre Thiago também, mas a minha foi assim. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma noite aí com os amigos aí do canal Kung Fu Life. É um prazer também estar aqui com todos esses mestres. A gente sempre faz alguma dobradinha, né? Ou um trio, né? Que está sendo bem bacana a discussão, né? Estou aproveitando muito e espero que a audiência aproveite também, né? E nesse tópico aí, eu quando comecei, né, eu era moleque, 16 anos, eu achei muito ruim, na verdade, ter que fazer essas sequências, né? Achei uma chatice, né, porque eu não entendia nada, eu queria era ser bom de luta, com 16 anos, lá em 99, 2000, eu achei era realmente assim, que não era, que era uma coisa que era cumprir tabela para poder ir para o que interessava, né? Então, demorei um tempo, inclusive, para amadurecer, né? E hoje eu vejo a riqueza, né, dessas listagens, né, e a importância da gente discutir esse tema, né, para que essa ignorância que eu tinha lá com os meus 16 anos, né, a gente possa tentar ajudar quem está iniciando hoje ou quem pratica hoje, né, a não ter essa ignorância, pelo menos não tão funda assim, né, como era a minha. Exato, isso que você está falando é interessante, porque realmente a gente acabava não praticando as formas, né? Porque o que mais interessava era justamente a prática 2 a 2, né? Então, fazer as aplicações, né? E depois, no final das aulas, a famosa lutinha, tá? Então, o estudo das formas sempre ficava para depois. Então, a gente praticamente decorávamos, né, as coisas, tá? Eu lembro a primeira vez quando eu encontrei o grão-mestre Lai Mamura, né, eu contando para ele a experiência que eu já tive de Wing Chun. Então, ele pediu que eu mostrasse Sunintal para ele, né, porque eu falei para ele que tive acesso a Sunintal e Chamkyu. Então, mostrei o Sunintal que eu lembrava, né, da forma, tá? E o Chamkyu, eu falei para ele que eu não podia mostrar porque eu não lembrava a sequência, né? Por quê? Porque o foco não era realmente no estudo da sequência. Então, a gente, né, tinha acesso à sequência. Se você treinasse ela, você ia estar lembrando, senão você não ia lembrar mais, tá? Então, para ver como que era bem incipiente, né, muito rústico a abordagem que
eu tive inicial com relação à prática da arte marcial, né? E quando eu tive o primeiro contato com o grão-mestre lá em Mamura, né, foi muito interessante porque, primeiro, ele me chamou a atenção para a integralidade do sistema, tá? Né, ele me apresentou de uma forma bem simples, mas ele falou para mim sobre os 6 domínios do sistema, tá? Então, hoje, eu vejo o quanto é importante que a pessoa ela tenha essa integralidade, porque os conteúdos principais, que são as formas, elas estão associados ao conteúdo dual, o 2 a 2. Então, essa exploração do sentido dessa sequência, ela advém muito da experiência que essa pessoa vai ter ao longo de todo o processo do sistema, né? Porque, por exemplo, tem elementos do Sunintal que muitas vezes ela vai entender quando ela estiver em Pachantou, por exemplo, tá? E os conteúdos associados que vão ser muito importantes para ela poder enriquecer o entendimento dela dessas formas, né? Então, o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas elas separam, né, a forma da prática em si, né, a forma sendo apenas um aquecimento para a gente poder ir para o que é importante. E as pessoas se esquecem que o conteúdo principal de estudo é essas sequências, né, assim como é o título da nossa live, né, a fundadora em Wing Chun, ela nos legou 6 domínios: Sunintal, Chankyu, Biuji, Muifadion, Lutimpunquan, Pachantou. Tá? O que nós vamos fazer com tudo isso? Depende do quê? Da sua vivência e da sua experiência. Por isso que o acesso a esse sistema, a gente sempre fala que é importante que seja feito através de um Sifu, né, qualificado, que vai te orientar na jornada desse sistema, para você saber como ler uma listagem corporal de um sistema chinês, tá? Então, o mestre Nathaniel falou de ler uma listagem corporal, e eu achei muito feliz a escolha do verbo, né? Porque a gente já falou o que uma sequência não é, né? Então, foi a fala de abertura, né? O que uma sequência é? A gente pode começar a falar disso, então. Eu queria colocar, então, aproveitando esse verbo ler, né, pensar que uma sequência é uma mídia. Então, é uma mídia, né, que, portanto, transmite um conhecimento. Só que é uma mídia que a gente não está acostumado, né? No passado, a gente era acostumado com mídia física, né? Cassete, né? LP, fita VHS, né? Hoje em dia a gente está acostumado com mídia não física, né? A gente consegue entender pendrive, consegue entender um HD, consegue entender nuvem, né? Mas ainda assim a gente tem dificuldade de entender como uma informação ou várias informações, uma sabedoria é transmitida por movimento, que é uma mídia muito poderosa, assim como, né, uma história oral. Ela é recontada toda vez que você coloca ela no ar para os outros, né? Então, uma história oral funciona assim. Uma história no movimento também funciona assim. Então, ela é recontada e recontextualizada toda vez que nós fazemos, ou que nós, né, damos acesso a alguém à sequência. Então, essa noção de que a sequência é uma mídia e, portanto, você tem que aprender a ler essa mídia, né? E talvez a gente não esteja equipado para ler tão bem. A gente imagina que entende ou não entende, né? Então, tem que aprender a ler movimento. Então, é essa pergunta, se alguém quiser acrescentar, né, além de mídia o que é, mas é uma pergunta que eu ia deixar abrir para os outros, é exatamente como é que a gente lê, então, o movimento, né? Como é que a gente começa a ler o movimento? Que essa é uma questão importante. É muito bem colocado, né? Porque exatamente isso, né? Como ler uma listagem de movimentos. Porque é uma forma de olhar para esse nosso legado, né? E tanto no sistema Wing Chun quanto em qualquer arte marcial que tenha esse tipo de legado sendo trabalhado, né? É você imaginar que no passado tá vindo uma informação através dessas listagens, desses movimentos, porque eram mestres de movimento, né? Não tinha
um tablet, não tinha um smartphone lá para o pessoal poder ficar tentando fazer alguma comparação, etc. Né? Qual era a melhor mídia naquele momento? Né? Era o corpo, né? Então, e, obviamente podia escrever também, mas qual é a melhor mídia para passar para alguém um conhecimento que não é exatamente racional? Né? Então foi usado o corpo para essa como mídia, né? E conseguir ler essa tecnologia, né, dentro de listagens específicas e que estão trabalhando conceitos muitas vezes de variação, né? Aí entra essa questão que o mestre Nathaniel comentou também antes, que é sobre a importância de um mestre, né? Porque você precisa de um mentor para te ajudar no acesso a essa listagem. Porque, embora ela tenha um conhecimento que você possa acessar também sozinho, né, é bem mais difícil você conseguir acessar esse conhecimento sozinho. Por quê? Porque ele vem carregado com uma cultura, né, uma cultura que está construindo esse conhecimento que está sendo passado através de movimento. Né, e no passado isso nem era escrito, né, as listagens eram passadas um a um. Né, hoje a gente consegue listar isso, escrever, tem um trabalho imenso por trás disso, né, de conseguir fazer essa lista. Né, mas no passado a listagem de movimentos não estava necessariamente escrita, né, o que era mais uma dificuldade para ser ultrapassada. Né, então é muito importante conseguir ler, né, eu acho que foi muito feliz esse verbo que o Nathan colocou e o Felipe explorou, né, e eu quero manter essa exploração, porque e é uma coisa que a gente pode buscar aqui, é exatamente esse ponto, né, o que é uma listagem de movimentos, ou pelo menos quais as opções, né, de sentido para uma listagem de movimento, que não só aquilo que o mestre Nathaniel estava comentando de quando ele começou lá, que era uma luta contra uma pessoa invisível, né, que é uma exploração muito rasa ainda da listagem. Bom, o mestre Tiago, eu vou ter uma pergunta aqui pedindo para saber um pouco mais sobre os mestres, onde eles atuam. Então, inclusive, vou deixar você iniciar, depois eu passo aos demais mestres. Opa, eu atuo em Brasília, né, eu tenho uma unidade núcleo da Moial 21 em Brasília, na Asa Sul, chama Núcleo Flor de Lótus, né, onde eu atuo com a minha família Kung Fu. Mestre Felipe? Eu atuo no Rio de Janeiro, no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, que inclusive de onde eu estou falando hoje diretamente aqui, ao vivo para vocês. E, por fim, mestre Nathaniel? Bom, eu estou em Brasília também, tá? No setor de indústrias gráficas, tá? No edifício Platinum Office. Tá? O meu site é www.wing1brasilia, Wing1 com VT, tá? brasilia.com.br. Tá? E se quiserem acessar também meu perfil no Instagram, é só procurar o nome Nathaniel Rosa. Obrigado, mestre Nathaniel. Bom, vou seguir com as manifestações aqui do nosso grupo, do nosso chat do YouTube, na verdade. Eu tenho aqui Ricardo Leite Sensei, ele manda boa noite a todos. Também o Luiz Hatz, que ele é membro do canal Kung Fu Life, manda boa noite a todos. Ved Carvalho, também membro do canal Kung Fu Life, boa noite a todos os mestres. Luiz Antônio, ele fala o seguinte: boa noite a todos os participantes do Kung Fu Life. Em seguida, eu tenho o Wagner Souza, manda boa noite, Sifu, boa noite a todos. O Roberto Wagner também manda boa noite. Nathaniel Garcia manda boa noite a todos. O mesmo fala o Josival Rocha, que também é membro do canal Kung Fu Life. Fábio Machado também manda saudações a todos os presentes. E, por fim, treinador, Tactical Trainer, também membro do canal Kung Fu Life, manda boa noite a todos, em especial ao Cirim Nathaniel e a todos os mestres. Abraço. Tem aqui o Fábio Killer também. Ele fala o seguinte: a primeira e melhor mídia, transição de informação, sempre foi a escrita. E põe aqui pictografia. E por Gostaria fim, de abordar aqui a palavra do Fábio, mas, por favor, complete.
Obrigado, mestre Felipe. Pessoal, o Jonathan Braz, ele manda boa noite também. Então, são essas as manifestações até o momento. Passo a palavra de volta ao mestre Felipe. Perfeito. Aproveitando que o Fábio colocou, é bem interessante mesmo, né? Porque a escrita é muito antiga também, né? Mas por que, mesmo tendo escrita, foi escolhido, né, para sistemas de Kung Fu o processo do movimento, essa mídia? Isso é uma pergunta muito boa, que tá inserida, tá implícita no processo, na questão do Fábio. Eu vou colocar uma coisa aqui, os outros podem ampliar também, mas um ponto fundamental que a escrita dificulta, a meu ver, mesmo que seja pictográfica, que ainda seja um pouco talvez mais amplo, né, é exatamente o potencial de ampliação de sentido. Então, quando você tem um movimento, e no máximo você tem o nome de um movimento dado, né, você tem que performar aquele movimento, você tem que vivenciar aquele movimento, você tem que incorporar aquele movimento. Então, esse processo permite a cada pessoa que acessa e a cada geração que acessa uma contextualização daquela informação. Né? Como se fosse uma mídia que você tem que, né, ressignificar a cada vez que você acessa. E isso transforma todo o processo. Porque não é mais algo fixo, fica congelado no tempo e você depois tem que entender como você traduz. Não, o movimento aí tem que ser traduzido sempre. Traduzido pelo corpo de cada um, traduzido pela vivência de cada um, traduzido pelo teste de cada um, de cada movimento. Então, isso amplia a possibilidade e dá um outro tipo de potencial para um sistema de Kung Fu. Porque é um sistema, afinal, quando a gente fala de Kung Fu, a gente está falando de uma habilidade, de uma excelência que precisa ser incorporada. Ela não pode ser só intelectualizada, ela não pode ser só teorizada. Ela precisa gerar habilidades de vida incorporadas na pessoa. Então, é bem interessante essa conexão entre o movimento para gerar um processo que tem que ser incorporado, tem que ser, de fato, vivido e manifestado em cada ação nossa. Então, acho que esse é um ponto interessante que conecta com o que o Fábio colocou e queria pedir para os outros mestres ampliarem, por favor. O processo intelectual ele é um processo muito recente, pelo que eu vejo na nossa cultura. Tá? Então, essa concepção do intelecto para o entendimento do mundo, ele é um pouco recente. A gente precisa lembrar que o intelecto, a gente depender somente do intelecto para perceber o que nós chamamos de realidade, ele é um pouco limitante. Então, quando eu transformo uma informação em corpo, quer dizer, eu estou transformando ela em vivência. Tá? Quer dizer, eu estou experimentando aquilo, eu estou vivendo aquilo. Né? Então, entra dentro do que o mestre Felipe falou, né? O processo de incorporação. Então, eu preciso ser o Wing Chun, né? Não simplesmente entender intelectualmente o Wing Chun, não, eu preciso vivenciar aquilo, eu preciso me tornar aquilo que eu estou praticando. Tá? Então, eu acho isso muito interessante, porque te leva para um outro nível de compreensão da arte, te leva para um outro nível de compreensão do sistema, através da vivência. É um ponto que eu queria acrescentar, né? Acho que foi muito bem colocado aí pelo mestre Felipe e mestre Nathaniel. O Fábio, inclusive, o Fábio Killer sempre participa aqui, sempre traz contribuições muito interessantes, né? E ele colocou, né, como a primeira e melhor, né, mídia, né? Eu também não sei nem se é a primeira nem se é a melhor, mas com certeza é muito boa, né? Tanto que ela vem passando pelo teste do tempo, né? A escrita, assim como o movimento, né? E é interessante porque essa questão que o mestre Nathaniel estava colocando, né? A escrita ela vai tender para um movimento um pouco mais intelectualizado, né? Racional, porque você vai precisar ter todo aquele movimento do signo, do significante, né? O movimento, quando é passado um para um, e de novo a gente volta nessa questão, né, do mestre, porque é preciso alguém te dar acesso a esse movimento, né? Então você passa a ter uma situação onde esse conhecimento ele passa não necessariamente pelo seu racional, né? Obviamente, é claro, você não elimina o seu cérebro da condição de observador, mas entra dentro de uma outra condição de absorção daquele conhecimento.
E a questão que o Felipe colocou é muito relevante, porque o movimento, uma vez que você pegou aquele movimento para você, ele não é mais o movimento que você viu, ele agora é o seu movimento, para o seu corpo, naquele momento, né? Então, ele vai passar agora por toda a transformação de ser realizado por você, né? E essa particularização é o que vai nos levar para um estudo muito profundo do quanto o movimento funciona para cada um, né? E, inclusive, ajudando a gente a entender inclusive a desvendar, né? Que esses movimentos não são, por exemplo, necessariamente aplicações, porque se fossem técnicas para serem aplicadas, né? Elas teriam uma universalidade que não dependeria do corpo de cada um, né? E quando você tem uma dependência do seu entendimento e da sua forma de realizar, da sua forma de explorar aquilo, isso já dá uma dica de que esses movimentos obviamente, dentro desse contexto de listagens que a gente está comentando, né, eles não são necessariamente aplicações, né, para alguma coisa específica. Então, a gente já vai desmontando a ideia da luta com o adversário invisível. Aproveitando esse gancho, né, eu acho muito interessante porque, por exemplo, nós temos a forma ou a sequência do Sunintal. Juntamente com ela, nós temos vários conteúdos associados que compõem o que nós chamamos de domínio. Então, o primeiro conteúdo associado ao Sunintal, nós temos chamado de Paxal. Então, quando a pessoa ela passa pela experiência desse conteúdo associado, ela é incentivada a fazer a transferência dessa experiência que ela teve dual, no 2 a 2, para essa sequência do Sunintal. Mas a primeira pergunta que eu recebo muitas vezes dos meus alunos quando eu peço para fazerem isso é: puxa vida, mas no Sunintal não tem Paxal, né? Não tem esse movimento, né, do Paxal no Sunintal. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela está presa ao movimento em si. E ela, muitas vezes, né, ela não foi, não se sensibilizou para o que esse movimento, né, qual que é a função, desculpa, qual que é a função desse movimento e o que ela foi, como que ela foi preparada para realizar esse movimento, né, com todo o contexto que existe dentro da configuração para que esse movimento possa acontecer. Então, se ela parar para pensar nisso, isso tem no Sunintal. Mas o movimento em si, muitas vezes, não. Então, quer dizer, o nível de abstração da pessoa tem que ser muito grande. Então, por exemplo, se ela vê também Paxal, que é o conteúdo associado, como aplicação, ela não vai conseguir enxergar nunca isso na forma. Se ela vê o próximo conteúdo associado, que é Lapsal, ela vê o Lapsal apenas como um movimento de aplicação, né? Uma defesa para depois um ataque, ela não vai conseguir fazer associações com o próprio Sunintal. Então, isso quer dizer, se a apresentação desses componentes associados não forem feitos de forma adequada, a pessoa ela não consegue fazer essa correlação. Por isso, mais uma vez eu falo, por isso que é importante ela ter um mestre, um Sifu, qualificado, que saiba orientá-la dentro desse processo, e mais, que saiba provocá-la, para que ela possa chegar às próprias conclusões. Então, quer dizer, o que ela vai fazer do Sunintal dela não é o Sunintal do mestre ou dos companheiros. Então, ela está passando por um processo que o próprio mestre Felipe falou, que é de incorporação, porque ela está vivenciando, ela está tendo a experiência dela, que não é a experiência da outra pessoa, e a partir dessa experiência, ela poder enriquecer essa forma. Né? Com isso, ela poder enriquecer e compreender mais o legado que os ancestrais deixaram através desses movimentos. Bom, mestre Nathaniel, eu tenho aqui algumas manifestações também, e eu vou ler aqui a do Fábio Machado. Ele fala o seguinte: Fábio Machado também é membro do canal Kung Fu Life. Ele fala: acho que a exploração dos movimentos tem muito a ver com o Zen,
porque através da prática gera consciência. Não sei se algum dos mestres quer fazer um comentário em cima disso que foi falado pelo Fábio. Claro. Pode ler os outros, que a gente junta tudo? Pode ler Isso. também o Rodrigo, o Roberto, por favor. Com certeza. Obrigado, mestre Felipe. Tem o Roberto Wagner aqui também. Ele fala o seguinte: as palavras mudam de significado dependendo do contexto e também em um processo cultural. Então, a escrita é uma mídia que pode ser enganosa. Perfeito. Conectando aqui com o Fábio Machado, né? O próprio patriarca Moyat, no vídeo dele Stories of Zen, ele faz uma relação entre Kung Fu e Zen. Ele conecta um pouco com essa questão que o Fábio colocou, como o processo do Kung Fu também, de certa forma, pode ser entendido como um processo, né, que se conecta com o Zen. Então, eu entendo que é possível, sim, essa conexão que foi colocada. E também sobre o que o Roberto colocou, de fato, você vê que a palavra, para ela estar congelada em alguma mídia, ela nos passa muitas vezes uma ideia de que ela né, é uma verdade que se mantém, que passou o teste do tempo, né? Que não necessariamente. Muitas vezes as palavras mudam de sentido, os sentidos se perdem. Então, a palavra escrita, ela pode ser enganosa nesse sentido. O que o corpo, que eu vejo que a vantagem que ele tem, é que ele, em nenhum momento, o movimento se propõe a ser uma verdade. Ele é sempre feito para ser ressignificado, ele é sempre feito para ser... para ele não ficar, para ele ser temporário, né? Então, até uma coisa que, né, o grão-mestre Lemamura uma vez me falou, que eu me recordo que é interessante, ele fala, né? Você vê a nossa arte, como é que ela é. A arte de um jogador de futebol também é movimento, mas ele faz um gol e a câmera lá registra e fica eterno. Ele consegue ficar revendo o gol dele, ele consegue ele consegue ficar famoso por causa de um gol, né? A nossa arte não. Cada vez que a gente faz um movimento, faz um tansal, faz um bonsal, faz qualquer coisa, é a nossa arte. E ela se esvai, né? Já foi. Foi feito e acabou. É muito interessante como não funciona como um quadro que você fica lá apreciando, né? Já foi, é um movimento. Então, isso é muito interessante. E eu queria também entrar num momento aqui, até de, né, já que a pergunta da live é como estudar as sequências, eu queria, né, aproveitar os mestres para a gente poder falar disso. Eu queria começar com uma sugestão, né, uma sugestão bem prática, né? Quando a gente vai abordar uma sequência de movimentos do Sistema 21, por exemplo, né, minha sugestão primeiro é o quê? Pensar do todo para a parte, não da parte para o todo. Então, por exemplo, volta e meia eu apresento a sequência para um aluno, para uma pessoa que quer aprender. E aí a primeira pergunta que ela me faz, para que serve esse movimento aqui? A pessoa acabou de receber um conjunto de movimentos, uma estrutura, uma lógica, e pergunta sobre um detalhe, antes de tentar aprender a lógica, antes de tentar entender como ela se organiza. Então, é importante entender o todo antes de entrar na parte. Pensa só, se você vai apreciar um quadro no museu, você começa vendo de pertinho com lupa ou você dá uma distância e tenta apreender o quadro todo, tenta olhar aquele quadro, para você poder ter um impacto do todo, e aí depois de você entender esse todo, você vai para o detalhe. Então, da mesma forma, quando a gente está falando da arte do movimento, é importante tentar aprender primeiro a lógica do todo, como ele se organiza. Né? Ele tem movimentos que se equilibram de um lado com o outro. Né? Como é que funciona essa lógica? Quantos movimentos são? Existem grupos dentro desse conjunto todo? Então, essa lógica do todo para a parte, eu acho que é uma questão bem importante para ser colocada como primeira. Mas, certamente, tem outras abordagens que eu queria deixar para os outros mestres ampliarem. É uma questão que eu acho que vale adicionar, né? Eu concordo 100% com o mestre Felipe, né? Essa abordagem do todo, né? Especialmente para o iniciante, né? Que está tomando aquele primeiro contato, né? Com a sequência, ele precisa realmente observar um conjunto de movimentos para tentar aprender uma lógica, um sentido que está ocorrendo, especialmente entre cada um dos movimentos, né? E aí é exatamente dentro disso, né, que ele vai, então, poder observar
as conexões que existem entre cada um. E para isso eu sempre sugiro para os meus alunos uma espécie de mindset, né, do artista marcial, né, que é o que? Você manter sua mente aberta, né? Alguém comentou sobre o Zen, né? Então até nesse sentido, né? Quer dizer, você mantém a sua mente vazia para você primeiro absorver as possibilidades que surgem para você ali de exploração, antes de tentar já colocar algum sentido ou alguma aplicação em cima daquele movimento. Teve até uma contribuição aqui bem interessante aqui do Fábio Killer, falando, né, sugerindo aqui a inversão do Usal na parte dos 3 cumprimentos da Buda, é o Paksal avançado, né? Quer dizer, isso é uma interpretação do Fábio Killer, né? Onde você pode discordar ou não, você pode acreditar que é isso também, mas o quanto você explorou disso, o quanto você colocou em contraposição o Usal e o Paksal, por exemplo, para poder acreditar que um pode estar implícito no outro dentro de um movimento específico, né? Não estou falando que não é, mas também não estou falando que é, né? E esse mindset eu acho que é um mindset interessante, nessa forma de pensar, para que você possa explorar, inclusive aquilo que você acha agora, daqui a 10 anos, 20 anos, provavelmente você pode ter mudado isso que você achou agora, né? Mas se você define, ó, é isso, ou se o mestre, muitas vezes, né, acaba definindo para, ó, isso serve para isso. Uma coisa terrível que a gente pode fazer para um aluno, né, porque você limita a exploração, inclusive da variação. Quer dizer, esse aluno, ele não pode trazer uma possibilidade genial do movimento? Quem sabe? Pode sim também, né, desde que ele tenha a ambiência para isso. Né? Então, eu vou passar a bola para o mestre Nathaniel, para ele poder continuar aí. É por isso que eu vejo muito importante a ideia que nós temos de transmissão das formas por partes, né? Então, primeiro ele recebe a primeira parte, né? Ele vai entender a lógica dessa primeira parte, depois ele vai receber a segunda parte e depois a terceira parte. Tá? Muitas vezes a gente recebe a forma como um todo, quando muitas vezes a gente vai pensar nela em função da nossa cultura, nós pensamos em técnicas só. Tá? Então, quando nós recebemos elas em partes, nós precisamos começar a entender contextos. Então, cada uma das partes ela tem contextos diferentes e abordagens diferentes, né? E a estrutura dessa forma ela não está necessariamente divididas em técnicas, em função de aplicação. Tá? Por isso, um ponto muito importante, vou voltar àquela questão do Paksal, tá? Porque se a pessoa ela não foi devidamente apresentada ao conteúdo Paksal, ela não vai saber como fazer a ligação com o Sunital, tá? Então, se esse conteúdo Paksal ele for visto apenas, mais uma vez, como uma técnica de aplicação, né? Ela não vai ter uma ligação com a forma, ela vai estar totalmente separada, né? Ou então, eu vou tentar aplicar os movimentos da forma, tá? Uma aplicação muito famosa, né? Por exemplo, essa parte aqui do Shunintal, tá? Que a gente faz a extensão lateral dos braços, tá? Então, quando adolescente que aprendi o Wing Chun, eu achava que esse movimento era para quando duas pessoas estiverem vindo na minha lateral, eu golpear, tá? E com isso, eu consegui me desvencilhar de um ataque de duas pessoas, tá? Então, você vê, essa é uma interpretação, tá? Mas você tem interpretações pobres, ricas, né? E isso tem que ver qual dessas interpretações nós estamos tentando alcançar, tá? Por isso que a maneira como a pessoa vai ser introduzida aos conteúdos associados e ao conteúdo principal, ela vai ser de suma importância para a compreensão. Então, essa pergunta do Fábio, Killer, né, Thiago? Tá? O sal é um Paksal avançado, tá? Como o Thiago falou, pode ser, claro, mas o importante antes de você chegar a qualquer conclusão, Fábio, é você entender como é que está sendo a sua exploração dentro do conteúdo associado Paksal, tá? Se a sua exploração ela está adequada ao que o sistema está te apresentando, isso é o mais importante, tá?
E especialmente, até complementar, né, o que o Nathan está colocando, né, especialmente se é adequado, né, e o quanto você checou isso em relação aos outros movimentos, caindo então naquilo que o mestre Felipe comentou, né, quer dizer, se você está chamando um movimento, né, e considerando que ele é uma representação de outro movimento, né, então, primeiro, tem algumas questões aí para checar, né, esse movimento vem de onde? Passa por onde? Vai por onde? Ele vai até qual ponto? Né, eles se coincidem nos pontos onde eles se encontram, então algumas perguntas de exploração são necessárias para você poder gerar, né, entendimentos em cima da listagem, né, e não assumir, né, porque aí você pode tomar partido. Achei muito legal da parte do Fábio, né, do Fábio Killer, é isso, né, colocou a interpretação dele aí, né, muito bacana, né, mas aí o quanto você já checou, o quanto você vai trabalhar em cima disso também é importante, né, você continuar validando se é isso mesmo ou se mudou, né, ou se a sua maturidade de estudo trouxe outras oportunidades de sentido para isso, né. Por isso que o grão-mestre Léo Mamura, quando eu fazia algumas indagações a ele sempre me respondia usando algumas palavras. Talvez, pode ser, quem sabe, né? Ele nunca disse para mim, é isso, tá? Por quê? Porque tudo nós estamos trabalhando com contextos. Então é importante nós entendermos os contextos na qual nós estamos. Tá? Por isso que eu falei, você tem a primeira parte, você tem a segunda parte do Sunintal, você tem a terceira parte. São contextos diferentes. Você tem Paxal, você tem Lapsal, eles também entram em contextos diferentes. Então, como é que você consegue explorar tudo isso? Né? Então, nós entramos no mundo das possibilidades, quer dizer, pode ser um monte de coisa. Se a gente fechar as certezas, nós temos que tomar muito cuidado, porque toda certeza ela é limitante, tá? Bom, eu gostaria de fazer um convite para todos aqueles que estão com a gente agora, que é de um evento inédito, que vai acontecer do dia 25 ao dia 27 agora. É uma masterclass com o grão-mestre Léo Imamura, que vai falar sobre o seguinte: desvendando o boneco de madeira. Então, eu vou pedir para o Edson Maciel, do canal Kung Fu Life, colocar no chat o link. Repito, do dia 25 ao dia 27, uma masterclass com o grão-mestre Léo Imamura, desvendando o boneco de madeira. Na sequência, eu tenho aqui o Ninja. Ele fala o seguinte: acho interessante nas práticas das formas, nota-se diretamente o lado emocional ligado à execução. No decorrer da vivência e dessa incorporação, nosso lado emocional muda completamente. Eu gostaria de comentar essa colocação do Ninja, achei bem interessante. Por favor, mestre Felipe. Então, conectando com o que foi colocado, com o que o Ninja colocou, né, a importância, né, se você entende o movimento como algo, né, que vem de um lugar e vai para um lugar, esse movimento ele tem uma perspectiva tridimensional. Ele não é só ele tem um ponto antes e um ponto depois. E por isso que eu falei do todo para a parte antes, no sentido de você entender primeiro essa transformação, essa cadeia de transformações, para você poder acessar exatamente o que o mestre Al colocou das conexões, que podem ser conexões não somente dentro da sequência, como conexões também com os componentes associados, como o mestre Nathaniel colocou. Então, esse ponto é fundamental, entender essas conexões. E essas conexões são também com o que te vive do movimento, que é que o Ninja colocou, tem o lado emocional. Então, né, você vê que o que é emoção nesse sentido, quando a gente fala de corpo? Pode ter a ver com tônus. Então, você coloca um determinado movimento. Então, você entende que o transal é isso aqui. Então, você entende que tem esse tônus, né? Como você, né, uma faca para frente. Pode ser pensar isso. Mas a sua experiência depois, no componente associado e na exploração da sequência, diz para continuar assim ou pode trazer outro potencial? Então, isso vai mudar o tônus do movimento também. Vai mudar a forma que você aborda ele. Então, esse processo emocional, eu acho que conecta muito com esse entender qual é o tônus que cada movimento precisa.
E, logicamente, o tônus tem a ver com a posição que ele ocupa também, que o mestre Thiago colocou. Então, é interessante que o movimento ele junta tudo isso, junta todo esse potencial. Por isso, também acho muito feliz a palavra, novamente, que o mestre Nathaniel colocou, que é explorar. Né? Então, você vê que a gente pode... Qual seria, né, o que se oporia a explorar? A noção de repetir. Então, você vê que a sequência não é uma repetição do mesmo. Você faz sempre do mesmo jeito, como se fosse um gabarito. Né? Você está gabaritando vários pontos, um checklist de coisas a fazer. Não. Você vê que a sequência ela gera um potencial, já que o seu próprio estado emocional muda, como o Ninja colocou, de você explorar. Ou seja, cada vez que você faz, é uma chance de você ressignificar, de você reinterpretar, de você redescobrir cada um daqueles movimentos e as suas conexões. Então, por isso que eu achei feliz a colocação do Ninja, que ela conecta com várias coisas que estão sendo colocadas. E essa noção do explorar, eu acho fundamental para saber como estudar uma sequência. Porque estudar uma sequência é explorar uma sequência. Eu achei bem interessante essa questão que ele colocou do emocional, porque isso reforça aquela ideia do por que nós procuramos aprender através do corpo, né? Nós usamos essa mídia que a arte marcial faz uso, é o próprio corpo, né? Isso é interessante por quê? Porque não tem como desassociar quem você é do movimento. É uma coisa só. Então, isso quer dizer, para eu melhorar, vamos dizer assim, o meu tansal ou o meu soco, eu preciso refinar quem eu sou. Então, a arte marcial, a exploração corporal, né, ela não tem como desassociar o que você é, quem você é, o que você percebe, tá, do movimento. Então, qual que é o grau de habilidade, como que a pessoa desenvolve um alto nível de Kung Fu? A partir do momento que ela começa a entender como ela é emocionalmente, como que ela percebe o mundo, como que ela vê as coisas. A gente muitas vezes pensa simplesmente numa habilidade física, independente de quem eu sou ou do meu emocional. Não, tá tudo rodando junto. Por isso que é muito interessante você usar uma mídia como o corpo e nós falarmos disso como um desenvolvimento humano. O trabalho da arte marcial encontra o desenvolvimento daquele indivíduo. Queria pegar esse gancho aí que o mestre Natan colocou agora, né, e juntar aqui até com uma colocação que eu vi aqui no chat do Fábio Machado, né, que é quando você precisa agir em uma fração de segundo, é melhor possuir um espírito bem treinado, né, e é bem interessante essa questão, né, porque a exploração dessas listagens, né, elas, se você considerar que são explorações de variações, né, e dentro do sistema Wing Chun você vai ter essa exploração em diferentes naturezas, em diferentes contextos, né, então, de alguma forma, você está proporcionando para o praticante da arte, né, uma série de variações que ele precisa vivenciar e que vão o colocando em situações onde o espírito, que o Fábio está colocando aí, né, vai sendo bem treinado porque ele explora variações. E aí, nesse sentido, ele não está treinado para situações específicas, porque você pode precisar agir em uma fração de segundo, pode ser num combate, pode ser numa conversão de um carro, né? Você está fazendo uma curva, pode ser numa conversa, num diálogo que você teve, numa oportunidade de negócio. Quer dizer, há vários contextos onde você precisa agir em uma fração de segundo, porque é a dinâmica da vida, né? E um sistema de Kung Fu, com as listagens que ele traz, que são exatamente a ideia do que a gente está explorando aqui hoje, né? Ele proporciona essa capacidade de trazer variações para que você tenha essa oportunidade, Fábio Machado, né? De experimentar essa exploração, de alguma forma chegar nesse sentido do que você está colocando aí, do que é o mesmo que eu estou entendendo, né? De possuir um espírito bem treinado, então, no sentido de bem preparado para as variações que a vida vai te trazer, né? E aí uma forma mais, a gente adiciona aí, então, né, nas questões sobre o que são essas listagens, né? São listagens de movimentos, variações de movimentos que vão te preparar, sim, para lidar com as variações, tanto nos mais diversos contextos que a vida trouxer para você.
Queria abordar aqui a fala do Jean Rodrigues, que perguntou qual a frequência e importância do sparring no Kung Fu. É uma pergunta bem aberta, né? Mas eu vou conectar ela com uma fala do mestre Nathaniel Rosa, no sentido de que, né, muitas vezes a gente pensa, né, coloca sparring num nível diferente de outras coisas. Se a gente pensar que o sparring pode ser um componente associado, então um componente associado ao componente principal, que é a sequência. Então, como é que você também usa o próprio sparring, né? E no caso, no sistema Wing Chun, a gente usa o Mai Sanjong, nesse sentido. Como é que você usa o sparring para ser mais uma exploração desse processo? Para você poder descobrir possibilidades de todos os movimentos, e mais do que possibilidades, a sua capacidade de emocionalmente, fisicamente e mentalmente colocar aquele movimento preciso no tempo certo. Então, é todo esse conjunto. E por isso que essa mesma pergunta sobre a frequência, isso depende de cada pessoa. Quanto aquela pessoa quer explorar nesse nível? Cada pessoa vai ter uma medida, né? E essa medida varia durante o tempo dela também. Então, tudo isso, e volta ao começo que a gente falou, esse é o papel do Sifu, do mentor Kung Fu. É a pessoa que vai entender a vocação daquela pessoa que quer aprender Kung Fu e vai entender, né, como ajustar o sistema, e o sistema é feito das sequências de componentes associados, naquela pessoa. Então, todo esse processo tem que ser ajustado a cada pessoa, porque, como o mestre Nathaniel Rosa colocou, é um cultivo, é um desenvolvimento da pessoa. E isso tem que ser ajustado à necessidade de cada um. Por isso, eu pessoalmente, né, respondendo a pergunta diretamente do Jean, eu não tenho uma frequência certa. Isso varia de cada pessoa. Eu, por exemplo, tenho alunos que são mais interessados nesse processo e, portanto, têm mais acesso a ele, e tem alunos que são menos interessados. Então, eu vou ajustando a cada pessoa de acordo com a necessidade de cada um, porque o foco é o aprendizado, é a construção do Kung Fu de cada um, ou seja, o desenvolvimento humano de cada um. E se quiserem seguir nessa pergunta, podem seguir também, sugiro, né? Mas também tem uma pergunta muito boa aqui do Marcos Davi, que pode ser abordada também. Eu achei interessante essa colocação do mestre Felipe, porque tem um ponto muito importante, que quando nós falamos de sparring, ou nós estamos falando de combate dentro dos domínios do sistema, dentro de um domínio específico do sistema Wing Chun, ele não é um momento onde você vai construir habilidade, tá? Quer dizer, você chegou nesse momento onde você vai fazer sparring, ou você vai fazer o próprio Mai Sanjong, quer dizer, tá? Você já tem habilidade construída. Tá? Então, se caso você perceba que tem coisas faltando, então você tem que retornar para o momento dessas listagens nas quais nós estamos nos referindo, porque elas existem justamente para isso, para a construção de uma habilidade. Porque quando você está falando de Kung Fu, é justamente isso, é a construção de uma habilidade. Então, o momento da luta, ele vai ser um teste da sua habilidade. E não vai ser um momento onde você vai aprender algo novo, uma técnica nova. Não, ele vai ser um momento de você checar a habilidade que você construiu. E aí você viu, tá, que tem coisa faltando, então você tem que voltar para os outros domínios e ver aonde foi que você, quais foram os pontos que você deixou, né, que você não viu tanta importância e naquele momento do Mai Sanjong ou do sparring, né, ele apareceu para você, tá? Me apoiar também nessa questão, né? Eu vi que o Jean Rodrigues, ele colocou várias vezes no chat aqui, né? Para fazer deferência ao seu interesse aí nessa questão, né? Eu coloco também nesse mesmo ponto, né? Quando você faz uma pergunta, assim, né? Qual a frequência e importância do sparring no Kung Fu, né? Isso vai depender muito, né? Depende da prática de cada um. Me apoio bastante no que o mestre Felipe colocou, né? Tem alunos que têm mais interesse nessa prática. Tem alunos que têm menos interesse. Eu, por exemplo, sempre tive muito interesse nessa prática, mas ela precisa se apoiar nisso que o mestre Nathaniel estava colocando. Quer dizer, qual o sentido de você fazer sparring, né, nos seus primeiros dias de estudo do Kung Fu, sendo que você não sabe nem ficar em pé, sendo que você não sabe nem estabelecer uma boa base, né, para você poder fazer uso, né, dessa construção de base com o corpo, o quadril, o tronco, braço, ombro, cotovelo e mão, né? Você fazer a energia, né, a potência do seu golpeamento, por exemplo, vir lá do seu pé,
né? Como você vai fazer sparring assim, né, se você não tem essa noção ainda? Então, obviamente, é necessário primeiro construir uma habilidade para que essa habilidade seja testada. Dentro do sistema Wing Chun, você tem o momento exato onde isso acontece, né? Que, inclusive, dá até o gancho para a Masterclass que o canal Kung Fu Life vai fazer, né? Que é sobre exatamente esse domínio. O Muay é onde você vai ter a oportunidade de testar a sua habilidade nesse suposto sparring, né? A gente tem um nome para ele, chama Mai Sanjong, né? Então, essa é a questão. Então, não tem uma resposta, viu, Jean? Uma resposta em qual é a frequência e importância. Isso depende de cada pessoa, o sistema tem um momento para isso e você precisa construir habilidade para isso, né? Porque não é uma ideia de você simplesmente ser jogado num ambiente onde você faz trocação, né? A trocação vai te dar algum nível de experiência? Sim, né? Mas dentro da construção do seu próprio Kung Fu, aí já você precisa pensar melhor, né? Para encontrar o momento exato onde você vai colocar essa oportunidade de exploração. Tá? Bom, estamos nos aproximando do final da live já, resta aí 9 minutos. Temos várias outras perguntas, mas com certeza não vamos conseguir responder a todas, pelo menos hoje. Então, vou voltar a rodada aos mestres para fazer o fechamento. Passo aí ao mestre Thiago Quintela. Opa, é impressionante como o tempo passa rápido, né? A gente tem várias outras questões aqui, inclusive tinha uma questão muito boa aqui do Davi, né, que o mestre Felipe comentou, né? Eu acho que pode ser até um assunto, né, oportuno aí para uma outra oportunidade, né? Mas eu tenho suma importância, viu, Davi? Te dando uma resposta, uma dica rápida aqui, vou deixar para o Natan e para o Felipe colocar para você também. É de suma importância você entender o movimento nessa lógica trilógica, né? Do que vem antes, do que está acontecendo e do que vem depois, né? A exploração está exatamente nesse ponto, né? De você fazer essas conexões, porque tem uma inteligência, né, na montagem de uma listagem e os movimentos têm sentido do que vem antes e do que vem depois de cada um, né? Então é sempre interessante você pensar nesse formato de três coisas, né, em comunicação, né, o que tem antes, o que está acontecendo e o que tem depois, né? Muito boa sua pergunta, espero a gente poder explorar isso em outro momento. E no mais, quero agradecer aí a oportunidade mais uma vez, né? Sempre fico muito feliz de estar aqui no Instituto Moyat discutindo essas questões e com os nossos amigos aí do Kung Fu Life, que são sempre muito participativos, em especial aí junto com meus irmãos, né, mestre Felipe, mestre Nathaniel e mestre Rodrigo. Tá bom? Sempre com o apoio aí do Edson. Um grande abraço para todos, estou aqui à disposição. Essa questão que foi levantada é muito interessante. Hoje nós vivemos um mundo onde o fenômeno das fake news ele é muito aparente, tá? Mas por que existe uma fake news? Porque existe algo que foi tirado de um contexto, então você não entende o que veio antes e nem o que vem depois, né? E usam aquilo que foi tirado de contexto como quiserem. Tá? Por isso é muito importante nós entendermos o antes e o depois para termos mais claro o que está justamente no meio. Tá? Isso é para qualquer coisa, tá? Não é somente para a arte marcial. Tá? Mas agradeço as perguntas, agradeço mais uma vez o convite de podermos, né, discutir mais sobre essa arte que nos é tão cara. Agradeço também a oportunidade, né? Para mim é sempre uma honra e um prazer estar aqui conversando junto com vocês. E também, logicamente, fazer parte de uma iniciativa do Instituto Moyat, que é um local e uma ideia que é tão importante para a nossa arte. E, né, só para uma palavra de fechamento também, né, já que foi falado desse processo tridimensional do movimento, né, de 3 etapas, acho interessante pensar que a gente tem acesso a uma sequência que lista posições, né? Os movimentos são como transita entre as posições, né? É interessante pensar que o Kung Fu está exatamente entre os movimentos que foram listados, né? Então o Kung Fu está no invisível, né? Não está no que foi mostrado, né? Não está no óbvio, está exatamente no que não está tão claro. E eu acho que esse é um ponto bem interessante, né? Diz muito sobre
como abordar uma sequência ou como abordar uma forma. Tem até uma pergunta sobre isso, a diferença de sequência e forma, a gente pode ficar para outra vez. Mas, né, quanto mais vai ficando menos rígida a sequência, mais tem potencial desse invisível aparecer, né? Então, isso eu deixo para vocês esse pensamento. Eu agradeço novamente e boa noite a todos. Bom, em nome do Instituto Moiata, eu que agradeço, né, ao mestre Tiago, ao mestre Felipe, ao mestre Nathaniel, pelo tempo, né, por compartilhar aqui sua experiência na sua jornada Kung Fu. E Edson Maciel, do canal Kung Fu Life, muito obrigado novamente. Lembro que o Edson colocou no chat o link para a Masterclass, para aqueles que ainda não fizeram sua inscrição. Ficamos por aqui e em 15 dias voltamos com uma live do Grão-Mestre Léo Imamura. Uma boa noite a todos e nos vemos em 15 dias. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, como é que foi, gente? Estamos fora, Edson?